Vibe Mundial FM. Sempre final de ano, né? Já são 19 anos aqui na Rádio Mundial e 19 vezes no final do ano. Eu sempre falo de um tema que é muito recorrente. Os ouvintes sempre me mandam e-mail, me mandam mensagens pelo WhatsApp, pedindo para que eu falasse sobre um tema que ocorre muito, que é bastante complexo nessa época do ano, que é o medo dos animais, é o medo dos cães especialmente, com relação aos fogos de artifício, né? Já foi pior essa situação. Aos poucos, ao longo desses anos, né, eu vejo as pessoas mais conscientes e soltando cada vez menos fogos, né? Já há leis, inclusive, que proíbem os fogos que emitem sons. Então, cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que esses fogos de artifício que as pessoas comemoram as suas festividades, Natal, Réveillon, jogos de futebol, festa junina, e sei lá mais o que, né? Final de campeonato, não sei, eleição, sei lá. Os animais se ressentem muito da presença, né, desses fogos, porque os animais, eles têm 4 vezes, os cães e gatos, mais sensibilidade auditiva do que nós humanos. Então, 4 vezes é muita coisa. Então, um rojão, uma explosão que acontece a 3, 4 quadras de distância da gente, equivaleria para o cachorro que essa explosão acontecesse a menos de uma quadra, a 20, 30 metros. Então, é um impacto auditivo muito grande para o animal. E como se não bastasse isso, muitos animais, além dessas 4 vezes mais sensibilidade do ponto de vista auditivo, muitos animais, eles têm uma sensibilidade exagerada por trauma, né? Por medo, por alguma situação que aconteceu no passado em que esses animais, eles se assustaram, né? A gente chama disso de estresse pós-traumático. Um animal, às vezes, em tenra idade, quando filhote, teve ali uma bombinha ou um outro explosivo acontecendo do lado desse animal, e esse animal nunca mais ele vai deixar esse medo, esse pânico de lado. Então, além da sensibilidade auditiva que é inerente a toda a espécie de cão, a todos os cães e todos os gatos, nós temos animais que têm uma sensibilidade individual exagerada por traumas do passado. E também, como se não bastasse, independente de traumas do passado, há animais que sentem mais ainda essa sensibilidade. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É mais ou menos como a gente. As pessoas todas as pessoas têm o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. No entanto, algumas pessoas têm uma sensibilidade muito maior do que outras. Um exemplo, dentista, né? Eu tenho uma sensibilidade muito grande, então eu vou no dentista. Então, enquanto ele injeta lá uma quantidade X de anestésico local para anestesiar o dente ou a região da boca, para a grande maioria das pessoas, para mim tem que ser o dobro. Porque eu tenho muito mais sensibilidade, especialmente na boca, em relação aos dentes, do que outras pessoas. Isso é algo individual, né? Os animais também passam por isso. Aliás, todas as espécies estão assim. Elas têm as suas características individuais, tá? Então, os animais, eles sofrem muito nessa época, né? Especialmente no Réveillon, né? Que existe essa cultura, esse hábito na passagem do Réveillon de estourar fogos, etc, né? Pois bem. Bom, até 3, 4 anos atrás, eu receitaria homeopatia, floral, pediria para a pessoa colocar o animal num quarto hermeticamente fechado, né? Para aqueles animais que têm uma sensibilidade exagerada, fechando o vidro, a persiana da janela, a porta, né? Ligando uma música para que o impacto do barulho chegue com menos intensidade no ouvido interno do animal, né? Fechando o ambiente também com esse objetivo, né? Então, até 3, 4 anos atrás, eu daria essa orientação. E, na verdade, ainda continuo dando, né? Tá tudo certo. A homeopatia diminui essa sensibilidade, o floral deixa o animal mais tranquilo, menos ansioso, né? O fato do animal estar fechado num ambiente também, o impacto
né, chega com menos intensidade, está tudo certo. Isso nada mudou. O que mudou foi a gente olhar agora de uma forma sistêmica para essa situação. Como é que é olhar sistemicamente para uma situação de medo, de barulho de fogos para um animal? O animal, ele está dentro de um contexto familiar, dentro de um sistema familiar. Então, vamos supor que na casa morem o marido, a esposa, o filho e o cachorro. E esse cachorro tem muita sensibilidade auditiva. Pois bem, vamos tratar esse animal? Vamos. Homeopatia, floral, isolamento, tal, tal. No entanto, hoje eu entendo que esse medo do animal, ou parte desse medo do animal, não é do animal. Alguém pode perguntar, mas você está dizendo que não é, parte não é. É de quem então? Então, é do sistema familiar ao qual ele está inserido. Como assim? Quem mais na casa tem medo? Então, se hoje chegasse um cliente para mim e falasse, doutor, eu preciso de um medicamento para diminuir os medos de fogos do meu animal, medo de barulho do meu animal. A pergunta que eu faria em seguida é, quem em casa tem medo? E essa é uma pergunta que eu faço para todos vocês agora. Quem tem animais, que tem essa sensibilidade, que tem esse pânico, eu perguntaria, quem na sua casa tem essa questão também? É o marido? É a esposa? Ah, não, em casa não tem ninguém com isso. Legal, não tem ninguém que mora na casa. E os seus pais? Os pais dos tutores? Os, entre aspas, bem entre aspas, pessoal, os avós desse animal. Tem alguém na família que tem medo? Aí o cliente pode perguntar assim, mas é só medo de fogos que você está perguntando ou qualquer medo? Eu diria, qualquer medo. Quem em casa tem medo? Mas qualquer medo? Medo de ladrão, medo de passar fome, medo de não conseguir pagar as contas, medo de andar de carro, medo de chuva. Os medos do sistema familiar ao qual o animal está inserido são passados para o animal. Então, por exemplo, eu ouço muito isso. O cliente chega para mim e fala, Marcos, meu cachorro tem muito medo de fogos. Legal. Eu pergunto, quem em casa tem medo? A pessoa fala assim, olha, de fogos ninguém. Mas o meu marido tem ou o meu filho, ou eu, temos um medo exagerado lá em casa de determinadas coisas. Aí eu pergunto quais, e a pessoa relata essas coisas. Então, o medo que o sistema tem, o sistema familiar, que os humanos têm, passarão para os animais. Obviamente, os medos mudam, mas o tema central da questão, do problema, não muda. Medo. E fatalmente, pessoal, os animais ou as pessoas que estão inseridas num sistema que tem medo, adoecerão de algumas doenças mais específicas. Por exemplo, doenças renais. Na medicina tradicional chinesa, na visão sistêmica, todas as pessoas, todos os animais, todos não, mas a grande maioria das pessoas ou animais que têm essa questão como tema central, que precisa ser olhado, tratado terapeuticamente, adoece ou tem uma tendência a adoecer das vias urinárias, dos rins, bexiga, então as nefrites, as cistites, as inflamações de bexiga, os cálculos urinários, tanto renal quanto vesical, da bexiga urinária, melhor dizendo, são doenças que são somatizadas numa condição psíquica de medo. Então, hoje, quando chegam essa demanda para que eu trate, né, medo de fogos do cachorro, eu vou abordar esse animal, eu vou fazer as minhas medicinas que eu conheço, que eu estudei, né, no caso a homeopatia, que é a minha especialidade oficial, para diminuir esses medos. E, sinceramente, melhoram. Agora, não melhoram muito. Né? A gente tem que ser sincero. Porque eu estarei tratando apenas a condição do indivíduo, do animal. Eu estou olhando apenas para o animal. Eu estou até excluindo ele do sistema quando eu trato só dele. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratar de todo o sistema familiar. Né?
especialmente quando eu localizo essa situação em alguém, né? Quando eu não localizo essa situação do medo na família, ali que o animal está convivendo, eu vou para os ancestrais. E normalmente a gente acha. Vibe Mundial 95 FM.